A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, amigos, internautas que estão aí ligadinhos na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. E quero agradecer a você que está compartilhando os vídeos do YouTube, também deixando seus comentários, e agradecer a você que está também aí enviando suas perguntas, seus comentários também pelo Facebook, que é conferencistadão@gmail.com. Temos recebido uma pergunta a respeito do dízimo. É uma questão que muitas pessoas creem, outros não creem, que ainda o dízimo hoje é válido. Então a questão do dízimo, ela gera muita dificuldade. A pergunta hoje é: o dízimo é obrigatório? Nós somos obrigados a contribuir com o dízimo? Bom, a questão do dízimo gera realmente dificuldade e muita resistência para alguns cristãos. E nós vamos aprender isso então hoje. Eu li um artigo certa feita, onde um pastor afirmou categoricamente que o dízimo é coisa do Velho Testamento. Era lá do tempo da lei e hoje não estamos mais debaixo da lei. É claro que nós não estamos mais debaixo da lei, porque a lei, a Bíblia diz em Gálatas 3, versos 24 e 25, que nos serviu de aio até Jesus. Ou seja, aio era um escravo serviçal que cuidava da criança do patrão e levava a criança nos ombros. E Paulo, usando disso, ele diz que também a lei nos conduziu como aio até Cristo. Cristo é o dono da lei, então Cristo resumiu toda a lei em duas: amarás a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Então, não estamos debaixo da lei, mas todavia o dízimo é comprovado até no Novo Testamento, não só no Velho. Então, ele é válido para nossos dias, sim. Então, por essas e muitas outras questões, muitos não se submetem às ordenanças bíblicas em oferta ao Senhor. E o dízimo e as ofertas deveria ser uma alegria para o cristão. Ele deveria ser uma alegria e não tristeza. Deveria ser uma bênção. Mas raramente é o que acontece nas igrejas de hoje. Eu vejo o dízimo como, por exemplo, uma prioridade em nossa vida. Por mais que alguém discorde do que eu estou falando, mas nós vamos analisar biblicamente para que não haja nenhuma dúvida dessa questão. O dízimo realmente deve ser dado com uma prioridade grande. Então, a palavra dízimo, ela foi traduzida do original hebraico massar, o massir, que significa a 10ª parte, ou 10%. 10ª parte é 10%. Se você tem 1.000, é R$100, é 10%, a 10ª parte. Então, o dízimo no Velho Testamento, em geral, não era dado em dinheiro. No geral, alguns davam dinheiro também. Mas a 10ª parte do lucro do trabalho, como por exemplo, trabalho das colheitas, ou algumas joias, por exemplo. Mas hoje, em nossos dias, em todos os países, cada um tem suas moedas. Ou seja, a maioria são assalariados ou aposentados. E eles então recebem seu salário e devem sim recolher 10% do ganho e trazer à casa do tesouro, conforme a Bíblia diz, que nós vamos ver depois. Então, não que não houvesse dinheiro nos tempos bíblicos para eles ofertarem somente daquilo. Alguns profissionais recebiam seu salário também em dinheiro, como acontece hoje. Nós podemos ver em 2 Reis 22, verso 4 a 7, vemos também outros reparadores do templo que recebiam. São ver nessa passagem, recebia salário em dinheiro. Algumas taxas para o templo também era aceita só em dinheiro. Então, mas no entanto, Deus estabeleceu que as pessoas ligadas à produção agropecuária devessem trazer o dízimo de tudo que eles colhiam para a casa do Senhor. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 14, verso 22,
onde diz: certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolherá do campo. Então, grandes heróis da fé do Velho Testamento deram o dízimo. Por exemplo, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. O sacerdote de Deus, vamos ver lá em Gênesis 14, 18 a 20. Mais tarde, Jacó também, o neto de Abraão, prometeu devolver a Deus 10% da sua propriedade, está lá em Gênesis 28 e 22. E essa foi então uma ordenança direta de Deus no Velho Testamento. Mas nem todos trabalhavam plantando ou criando gado. Entretanto, a Bíblia fala de várias outras atividades profissionais, como eu já falei, que eles faziam no Velho Testamento. Tinha, por exemplo, artesão, pedreiro, carpinteiro, cozinheiro, copeiro, guarda do rei. Tem várias passagens, por exemplo, Êxodo 31 e 3. Você pode ler na tua casa, Gênesis 40, versículo 1 e 2. Tem, por exemplo, 2 Reis, capítulo 22, versículo 4. Então, alguns profissionais recebiam seu salário em dinheiro, como acontece hoje. Se nós lermos, por exemplo, 2 Reis 22, versículo 4 a 7, nós vemos os reparadores do templo, que recebiam seu salário em dinheiro, que eram os carpinteiros ali, as pessoas que estavam lá ligadas a pintores, pedreiros que estavam ligados ao templo, marceneiro, aí eles recebiam dinheiro, recebiam o pagamento em dinheiro. E no que era aplicado o dízimo, biblicamente era aplicado no templo. Eles recebiam e levavam para o templo 10%, para que houvesse sustento no templo. Então, primeiramente era para o sustento dos sacerdotes levitas, os quais não tinham herança, por exemplo, não tinha herança de terra. Os levitas não receberam nenhuma porção de terra, então eles cuidavam da parte da igreja social, e eles deveriam então receber ali um dinheiro, não como pagamento, mas o dízimo que eles usavam também para se manter. Então eles foram convencionados por Deus para estar à frente do povo e apresentar o povo a Deus. Nós vemos isso em Números capítulo 18, versos 23 a 24. E em Malaquias nós vemos um período em que o profeta Malaquias repreendeu severamente os israelitas e os sacerdotes que estavam sonegando o dízimo. Lá em Malaquias 3, verso 8 até o 10, a Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos, versículo 10, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Então observe que no início inicia como uma pergunta: roubará o homem a Deus, todavia vós roubais? E dizer: em que te roubamos? Os irmãos da época, os judeus, eles sonegavam o dízimo, eles não pagavam o dízimo. E aí, quando era repreendido pelo profeta da época, que Deus mandava, ele dizia: mas no que nós estamos roubando? É nos dízimos, porque você não está contribuindo. 10% pertence ao Senhor. E aí o verso 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então, às vezes a pessoa recebe, por exemplo, 2.000, 3.000 de salário, deveria dar 10% para a manutenção da casa do Senhor, mas ele sonega, e aí o dinheiro não vai, desaparece, voa, e não sabe por quê. É a maldição que está recebendo pelas suas próprias atitudes. Então ele manda trazer a oferta à casa do Senhor. Então veja que não dar o dízimo consiste em roubo perante Deus, porque Deus é o que dá saúde para o trabalho, Ele te prospera. Então é dever nosso dar o dízimo, não para Deus, porque Deus não precisa do dízimo, mas para os pastores, os sacerdotes que precisam sobreviver
e depende do dízimo então, e das ofertas para manter a casa, ou manter a igreja. Precisa pagar luz, pagar água, comprar lâmpada, comprar tantas outras coisas, pagar de repente funcionários, se a igreja for grande, precisa do dízimo. E também para os gastos na própria congregação. Então aqui nesse versículo, no versículo 10, é uma grande promessa de Deus. Deus disse assim: trazei o dízimo à casa do Senhor. E disse ele: depois faça prova de mim, para ver se eu não abençoarei vocês de uma forma que vocês vão se surpreender. Vocês vão ter tanta coisa que não vão saber como que conseguiram tanta coisa em pouco tempo. Então, uma grande promessa. Eu gosto muito de citar também o que está em Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honrará ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Naquele tempo, quem colhia, ou melhor, quem plantava, eles plantavam trigo, ou vinho, ou oliveira. Então, eles tiravam óleo de oliva. Era o que mais eles faziam na agricultura. Também, é claro, a venda do leite, ou da lã de ovelha, essas coisas. Mas da agricultura saía isso. Então Deus disse: olha, se vocês trazerem o dízimo para a casa do Senhor, eu vou abençoar grandemente, que vai transbordar os vossos celeiros. Alguém poderia me fazer uma pergunta: o dízimo é a mesma coisa que oferta? Não. A oferta é uma coisa, o dízimo é outra coisa. O dízimo é 10% e a oferta é voluntária, você dá aquilo que você quer. Tiago, no capítulo 1 e 5, diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então a oferta é voluntária, você dá aquilo que você sentir no coração, desde 50 centavos até 100 ou R$1.000, o que você sentir. É o que Deus tocar no seu coração que você deve dar. Agora, você poderia perguntar: e o que Jesus falou no Novo Testamento sobre o dízimo? Bom, durante a vida de Jesus reconheceu que tanto o dízimo como também os impostos deveriam ser pagos. Quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele reconhecia e autorizava que deveria o homem ser honesto. Você deve um imposto. Hoje, por exemplo, nós pagamos o IPTU, é um imposto. Ou existe outros tipos de imposto. Você deve para o governo, deve pagar. E para o Senhor você deve pagar também. Daí o que é de César a César e o que é do Senhor ao Senhor. Então, agora uma coisa deve ser esclarecida aqui. Quem dá o dízimo deve dar com amor, como eu já falei, e não fazer igual aos escribas e fariseus no Novo Testamento, que davam o dízimo só para demonstrar ao povo que guardavam a lei, mas o coração estava longe de Deus. Jesus deu uma dura repreensão neles. Observe o que diz Mateus 23 e 24. Ou melhor, capítulo 23, verso 23, onde Jesus repreendeu eles, dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitar aquelas. Então, o que eles faziam? Eles davam o dízimo do que eles colhiam, mas em outras coisas eles não tinham fé, não criam em Jesus Cristo, desprezavam as pessoas, humilhavam as pessoas. E então Jesus disse: não adianta você dar o dízimo e omitir essas outras coisas. Você deve fazer tudo para agradar a Deus, para honrar a Deus. Se você é temente a Deus, seja temente em tudo, no dízimo, nas ofertas, e ame o próximo como a ti mesmo. Então existem muitas outras passagens. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 1 e 2,
onde Paulo afirma que os crentes devem separar uma parte de seus ganhos para sustentar a igreja. É o nosso dever sustentar a igreja onde nós congregamos. Então você sabe, por exemplo, que existem pastores aí que são dirigentes de algumas igrejas, eles não são pagos pela convenção. Eles estão aí voluntariamente. E na maioria das vezes, às vezes se encontra desempregado. Então cabe a cada um de nós dar, além do dízimo, também arrecadar uma oferta para ajudar a manter a casa do Senhor e sustentar também a família do teu pastor. Isso vai de cada pessoa, de cada coração, mas é o nosso dever. Então o dízimo é bíblico, não só no Velho Testamento, no Novo Testamento. Jesus, ele fala muito bem claro: dai o que é de César a César e a Deus o que é de Deus. Amém? Espero ter aí ajudado. Se você tiver alguma pergunta a mais, envie aí pelo Facebook, estaremos aí à disposição para responder. Muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família.